Bem, pessoal, dando então continuidade aos vídeos, eu vou fazer agora uma pequena discussão, né, sobre o verbete, que a gente está trabalhando até no dicionário anarquista, deu uma parada, né? E tem um verbete anarquismo feito pelo Kropotkin na Enciclopédia Britânica. Então, o primeiro verbete que sai numa enciclopédia é o verbete do Kropotkin. Foi pedido a ele, né? Ele fez esse verbete. E nesse verbete, aí é interessante, né? Quem que ele considera parte do que seria o anarquismo? Então aí tem uma parte do verbete que chama o desenvolvimento histórico do anarquismo. E lá ele vai falar do desenvolvimento histórico, cita alguns autores que, como ele, também trabalhavam socialismo, né? E aí ele começa a fazer uma digressão sobre esses autores, autores que nunca se declararam anarquistas, nunca se declararam. E isso é interessante do Kropotkin, ele coloca eles como tendo um papel no processo de construção das ideias anarquistas. Ou seja, eles não eram anarquistas, mas eles praticavam ou diziam, né, alguma coisa sobre aquilo que depois vai ser chamado de anarquismo. Aí ele coloca lá Zenon, na Grécia. Ele coloca Rabelais, na França. Ele coloca Godwin, na Inglaterra. No Godwin, inclusive, ele trabalha o livro que eu já mostrei para vocês, o Inquérito sobre a Justiça Política, que é de 1793, então tem 240 anos, não, 230 anos que ele não é publicado em português. 240 anos, 230 anos sem publicação em português. Nenhum anarquista se preocupou em publicar a obra do Godwin até agora. Aí ele coloca lá, né? O Godwin, ele vai dizer o seguinte do Godwin, ó, o primeiro que formulou as concepções políticas e econômicas do anarquismo. Foi o Proudhon, não, para o Kropotkin. Foi o William Godwin. Ele diz aqui, ó, o primeiro que formulou as concepções políticas e econômicas do anarquismo. Aí ele continua, ainda que não desse tal nome às ideias expostas em sua notável obra. Mesmo assim, ele considera ele como anarquista. Aí ele continua o verbete. Fala do Proudhon, óbvio, né? Como o primeiro que se chama anarquista. Aí vai falar das ideias do Proudhon, né? Vai falar do mutualismo, que para ele não começa com Proudhon, então ele diz assim, ó, temos que acrescentar que o mutualismo francês teve seu precursor na Inglaterra em William Thompson, que começou sendo mutualista antes de fazer-se comunista, e em seus seguidores, John Gray e Joe F. Bray. Teve também seu precursor na América, Josiah Warren, nascido em 1798, que pertenceu à Nova Harmonia de Owen, né? O grupo Nova Harmonia era tipo uma sociedade que eles criaram, né, nos Estados Unidos. Então, antes do Proudhon, já se falava de mutualismo, então ele está dizendo aqui os autores, ok? Bem, aí ele continua, e eis que ele fala de, por outra parte, o anarquismo individualista achou também na Alemanha plena expressão em Max Stirner, cujas notáveis obras, o único em sua propriedade, seus artigos, do Reichszeitung, né, o Gazeta Renana, permaneceu completamente desconhecido até que John Mackay chamou a atenção sobre eles. John Mackay foi o primeiro biógrafo do Max Stirner. Inclusive, eu acho que não teve mais biógrafo dele, desconheço. Aí ele continua lá falando, né, dos autores, e aí ele fala da Internacional de Trabalhadores, né, o anarquismo na AIT, aí ele comenta lá, né, dos autores anarquistas que participaram, cita aí vários autores, ok? Aí ele vai falar, ó, participando da AIT anarquistas, Eliseu Eclis, Jean Greve, Sebastião Foy, Emile Pouget na França, Malatesta, Covelli na Itália, Ricardo Mella, Anselmo Lorenzo da Espanha, Spy Parsons dos Estados Unidos, entendeu? E cita outros aqui. Enfim, então ele dá um bom histórico, né, sobre o que seria o anarquismo.
E o que é interessante, então? Para o Kropotkin, o anarquismo não começa na Primeira Internacional. Para o Kropotkin, o anarquismo não começa no movimento dos trabalhadores. E para o Kropotkin, o movimento dos trabalhadores tem uma importância, tanto que ele dedica uma parte do verbete sobre a Primeira Internacional. Então eu acho que ele tenta, de uma forma equilibrada, demonstrar quem são os precursores do anarquismo. Ele não chama eles de proto-anarquistas, chama de precursores do anarquismo. Inclusive no caso do William God, como eu demonstrei aqui, ele deixa claro de que, tanto politicamente como economicamente, o William God defendia, né, aquilo que depois vai ser chamado de anarquismo. Ele até volta um pouco atrás, falar do Zenon na Grécia, né? Fala dos autores mais conhecidos, como Proudhon. O mutualismo do Proudhon não é necessariamente o mutualismo francês, ele vai dizer que o mutualismo já tinha na Inglaterra e já tinha nos Estados Unidos, com Josiah Warren, ok? Enfim, então eu queria demonstrar aqui, né, de que o que Kropotkin, nesse verbete, quer mostrar é que existe uma pluralidade no anarquismo. Existe uma pluralidade nas ideias. Então são ideias que têm aspectos mutualistas, com Proudhon, aspectos, né, coletivistas, com Bakunin, aspectos individualistas, com Max Stirner. Ele até cita aqui aspectos cristãos, como Tolstói. Enfim, então é uma pluralidade, uma pleiade de ideias, o que se compõe aquilo que se chama de anarquismo. Então não tem como, né, querer o anarquismo como se fosse uma coisa engessada, única, parada. Segundo o verbete do Kropotkin, né, e o Kropotkin é um dos principais autores do anarquismo, ok? Diríamos assim, segundo metade do século XIX, tirando Bakunin, ele é o principal, obviamente, ok? E ele propõe de que o anarquismo seja plural, seja então ligado tanto à classe trabalhadora, mas também a intelectuais, e de que importa que o seguinte: a pessoa não se declarou anarquista, mas isso não a faz menos anarquista que os outros a partir das suas experiências econômicas e políticas. Então é isso que eu queria dizer, né? Um pouco sobre verbete aí, eu estou falando dicionário, né? Parei um pouco aí para falar um pouco desse verbete, mostrando a pluralidade do anarquismo para o Kropotkin. Um abraço a todos e todas.